Ela tem 40 anos de carreira. Nesse período, fez uma série de papéis memoráveis nos palcos do Brasil e do exterior. Fundadora do Teatro do Ornitorrinco, a nossa convidada de hoje, ela sempre primou pela emoção, atingindo em cheio o público pela retina, pelo coração e pela mente. É com muito prazer que a gente recebe no programa de hoje Maria Alice Vergueiro. Maria Alice, obrigado pela sua participação. É uma honra ter uma atriz do seu quilate aqui no nosso programa. E eu também estou muito contente de sentir que há um veículo para nós, que é esse depoimento da TV Assembleia. Bom, para começar, vamos falar do início da sua carreira. Quando que você decidiu pela carreira de atriz? Você lembra desse momento, esse turning point, que às vezes dizem, que você resolveu, não, quero ser atriz? Olha, é interessante essa pergunta, porque, na verdade, eu estou envolvida pelo teatro desde muito pequena, porque minha família é de teatro. O irmão de meu pai, o Carlos Vergueiro, foi um dos fundadores do TBC, junto com Cacilda Becker, Valmor, Maria Della Costa, enfim. Que marcou época no teatro brasileiro. É verdade. TBC, passaram grandes nomes por lá, grandes diretores também. Exato, foi um momento áureo, realmente, do teatro no Brasil. E tive também uma tia, casada com um tio-avô meu, portanto uma coisa mais anterior, que era Violeta Ferraz, muito conhecida, assim, da linha de Dercy Gonçalves. Sim. Ela era portuguesa, se casou com meu tio, e daí fizeram uma carreira interessante. O meu tio, que chamava Janjão, ele morreu até antes dela. Se casaram, tiveram um filho juntos e tal. Então eu cresci meio no meio de música também. Meu pai tocava bandolim, cavaquinho. Então eu posso dizer a você que o teatro e o palco está na minha vida, acho que desde muito cedo. Pela convivência, né? Pela convivência. Viver nesse momento, nessa efervescência toda. Mas fiz um teatro infantil também, quando tinha 16 anos. O Teatro Giramundo, que ia em aniversários, fazia no Cultura Artística. Mas, propriamente atriz, profissão atriz, porque depois eu também fiz pedagogia e fui professora de teatro em colégios experimentais, onde o teatro passava a ser uma cadeira de prática educativa, como orientação educacional. Sim. Tanto é que o Cacá Rossetti foi meu aluno nessa época. Antes de, evidentemente, muito depois é que nós fomos fundar o Teatro Ornitorrinco. E aí, como professora, eu era uma atriz, é o que os alunos diziam, porque eu usava a cátedra, por exemplo, também para ficar entusiasmada e dar aulas assim, que depois os alunos até me aplaudiam. Às vezes até era de brincadeira. Mas, nessa ocasião, eu achava que o teatro educacional estava muito mais criativo do que propriamente. Eu não estava tendo uma chamada para atriz. Eu, quando representava, ia mais assim na parte mais lúdica do teatro do que propriamente a parte profissional. Aí, eu fui dar aulas na ECA, na Escola de Comunicações e Artes da USP. Criamos uma cadeira chamada Teatro Aplicado à Educação, Sim. onde eu tinha a incumbência da formação de professores para o secundário. Tudo muito empírico, porque nessa época eu não fui aluna de teatro educacional. Eu criei a cadeira pela minha prática educativa, né? Do dia a dia, né? Do dia a dia. E eu não tinha me assumido ainda como atriz. Eu já tinha feito um Brecht na inauguração do Teatro da Rua de Escobar, em 1964. Eu fiz a Ópera dos Três Vinténs, direção do José Renato e o Flávio Império, que era um arquiteto, um grande cenógrafo. Trabalhou lá também fazendo o figurino e a cenografia. E eu me lembro que eu tive um contato com ele muito próximo. Foi ótimo ter conhecido Flávio Império. Foi bom você ter mencionado o Flávio Império e me deu o gancho para a gente falar exatamente disso, da importância, né? Porque o público normalmente vai ao teatro, vê o trabalho dos atores, se encanta e tem toda uma equipe por trás.
Por exemplo, em algumas das suas peças, a Lina Bobardi, a grande Lina Exatamente. Bobardi, fez cenário, fez figurino, né? Hélio Eschbauer, e Serrone. que agora está no... Está na Mãe Coragem. É interessante realmente porque o teatro é uma arte mista, né? Ela não é apenas a arte do ator. E artes plásticas, por exemplo, a música e a própria literatura, tudo isso faz parte do teatro. O teatro é uma síntese, é uma amálgama disso tudo. E o Flávio Império, por exemplo, sempre trabalhou como diretor também. E quando ele entrava como cenógrafo e figurinista, ele acabava sendo um co-diretor. Os diretores que trabalhavam com ele sabiam que ele tinha uma interferência muito grande, os figurinos, ainda mais em Brecht, figurinos, aquilo cenografia. Que dá vida, no final das contas. O ator ensaia, mas na hora do... Eu lembro de uma entrevista sua com a Lélia Abramo, recentemente, você falando da carroça. Exato. Se ela carregava a carroça, se ela tinha ensaiado com a carroça. Ela falou que não, que a carroça chegou na hora. Na então, última hora, né? Você tem que ter. E você veja, a carroça nessa peça Mãe Coragem é uma personagem, é uma entidade. Cenograficamente falando, mas o Serrone quase percebeu o prolongamento da Mãe Coragem, porque a carroça é a própria Mãe Coragem, né? É a razão dela de social, é o que conduz o espetáculo, né? Porque ela é uma vendedora ambulante. Então é a casa dela, o dinheiro dela, é o sustento dela, é o abrigo dela. E, enfim, você veja que é um elemento cenográfico, mas que acaba sendo um elemento vital para a peça. O Serrone, por exemplo, que também é arquiteto e é um homem de teatro, ele sabe muito bem disso. Quer dizer, é um trabalho de equipe mesmo, né? Serrone, atualmente, é um dos maiores cenógrafos do teatro sem brasileiro. Dúvida, né? sem dúvida. Herdeiro de toda essa tradição que teve com Flávio Império. Sem dúvida, né? porque ele não é só um cenógrafo decorativo, né? Ele penetra dentro da própria dramaturgia, né? A presença dele é importantíssima para a construção desse cenário. E voltando um pouco a esse assunto do teatro em si, das partes, né, do teatro, em vários espetáculos seus também a gente nota que tem uma mistura, tem música, tem sem circo. dúvida. Isso também é importante, né? Claro. Por exemplo, falando deste último espetáculo, Mãe Coragem, que está sendo para mim realmente um momento histórico na minha carreira, e histórico também para o Brasil, porque é uma peça que, afinal de contas, é considerada uma peça marco na história do teatro. E Mãe Coragem, por exemplo, foi escrita e musicada pelo Paul Dessau, que é um companheiro de Bertolt Brecht, que raramente é conhecido dentro da obra do Brecht, porque parece que Brecht trabalhou menos com ele do que com Kurt Weill, com Eisler. Mas o Paul Dessau, por exemplo, é quase da última fase do Brecht. Eu trabalhei com o Paul Dessau em Galileu Galilei, com Zé Celso. Nós resgatamos as músicas dele, que é dificílimo conseguir as partituras, porque ele trabalhou muito em Berlim Oriental. E em Berlim Oriental a gente tinha muita dificuldade, até a caída do muro, de conseguir as partituras do Dessau. Até agora foi difícil. Nós temos, não é um musical propriamente a Mãe Coragem, mas ela tem músicas muito interessantes, muito difíceis e muito importantes no percurso da peça, que foi tirada de um vinil que o Fernando Peixoto tinha da peça, e tirada pelo Briamonte, Miguel Briamonte, que é um grande maestro. Com certeza. E executada outro pelo grande, Cérvolo Augusto, no piano. Então, você veja que a parte musical dessa peça é fantástica, porque ela dá, assim, o cabaré do Brecht. Todo o teatro brechtiano que tem é muito meio do cabaré. uma característica dele, né? Claro, claro. Se você pega a Ópera dos Três Vinténs... Que foi baseada na Ópera do Malandro. O contrário, a Ópera do Malandro baseada na Ópera dos Três Vinténs. Exatamente. E você fez as duas versões. Eu fiz as duas,
E o Chico deu uma vida muito grande para a ópera dos Três Vinténs, fazendo a versão se passar no Brasil na época de Getúlio, né? Você fez também a ópera. Foi. E foi uma peça que marcou época também, né? Também. A versão do Chico marcou época, depois virou filme do Rui Guerra. E agora com o Vilela também. É. Muito interessante, você viu? Não. Ótima versão, ótima versão. Eu gostei muito dessa do Vilela também. E você veja que o Brecht está vivo, né? Está sempre voltando. Periodicamente ele está de volta. Embora ele seja muito controvertido. Muitos acham que ele, sei lá, foi um pouco incongruente, a carreira dele é cheia de contradições. Mas as peças dele justamente tratam deste assunto, das contradições do homem, né? E a Mãe Coragem, por exemplo, é uma personagem extremamente contraditória. Então, por que não querer que ele seja contraditório? Se você analisar a vida sua, você tem milhões de contradições. Acho que a arte de viver é saber conciliar as contradições. Mãe desgraçada que pariu com tanta dor. E o filho vai morrer na flor da idade, como um cordeiro na boca de um lobo. Quem da guerra proveito quer tirar? Alguma coisa tem que dar, né? Maldita seja a guerra! Agora, como o primeiro contato seu com a obra do Brecht foi com a Ópera dos Três Vinténs? Olha, é interessante porque foi o seguinte. Como é que foi esse encontro, né, de você como atriz e a obra do Brecht? Isso já no palco, porque na época que você dava aula, você já devia estudar os textos. Certo, estudava os textos. Estudei muito Puntilha e seu criado Mate, que o Milor Fernandes traduziu, que aliás é uma tradução fantástica, que pena que não está mais vendável. E aí, as poesias do Brecht, que às vezes as traduções, embora eu não conheça o alemão, não possa ir direto, eu às vezes ia através do espanhol, através do francês. E eu via que as traduções são sempre perigosas, essas traduções, né? Porque nem sempre trazem o humor do Brecht. Elas são muito literárias, traduções que fecham um pouco a compreensão do humor cáustico que ele tem e que é o melhor dele. Mas a tradução de Galileu Galilei, a própria tradução agora de Mãe Coragem e a tradução da ópera dos Três Vinténs foram traduções muito bem feitas. E aí você tem acesso ao texto mais próximo possível do original, né? E as poesias, então, foram, para mim, o meu primeiro contato. Depois eu soube que estavam fazendo teste para a ópera dos Três Vinténs, em 64. E eu não estava ainda em teatro profissional, eu só tinha feito teatro amador. Eu fui fazer o teste e entrei fazendo uma das prostitutas do bordel da ópera dos Três Vinténs. Foi fantástico, foi uma experiência fantástica que eu tive. Mas, a partir daí, eu fui muito convidada para fazer teatro. A Ademar Guerra me convidou para fazer Ó, que Delícia de Guerra. Eu fui convidada pelo Antunes. Antunes para fazer The Big Knife com o Raul Cortez, que era... como é que chamava? The Big Knife. Esqueci agora em português como é que era. Um filme do Clifton Roberts, que nós fizemos no palco do Oficina, mas com a direção do Antunes. Mas eu comecei a aceitar poucos convites, porque eu não estava querendo fazer uma carreira em teatro. Eu estava lecionando já no colégio de aplicação e eu não estava querendo me lançar como atriz. Eu estava interessada no teatro como uma forma de pesquisa, uma forma até de crescimento. Porque o teatro me ajudou muito em momentos específicos a eu compreender a fase de vida que eu passava. As personagens me ajudavam. Você Incrível, costumou né? dizer que o teatro marcou sua vida, né? Você cita até algumas peças. Isso eu quero saber daqui a pouco, porque
porque por enquanto a gente vai para um pequeno intervalo, vamos voltar continuando falando de Brecht e mais um pouco da vida e da carreira da Maria Alice Vergueiro. Até mais. De caras ácidas, mas quanto mais eu tentava, mais eu afundava, ficava com os pés amarrados na água. Eu queria bater os braços, mas quanto mais eu tentava, mais eu era puxada para baixo. E lá embaixo você estava, como um enorme caranguejo, pronto para me devorar com as suas tenazes. Eu odeio você! Voltamos com Maria Alice Vergueiro e a gente parou naquela questão, uma declaração que você deu, que algumas peças marcaram a sua vida. Exato. Então você cita O Rei da Vela, do Oswald de Andrade, direção do Zé Celso Martinez, No Alvo, foi sua penúltima. Do Thomas Bernardi. Thomas Bernardi. Teve A Mãe Coragem, atualmente, né? E também Catástrofe, do Samuel Beckett. Exato. Em ordem cronológica, O Rei da Vela, que foi em 71, inclusive que eu fiz o filme também. Foi. Tive a sorte de pegar o filme também. Que ficou perdido durante muitos anos, né? Recentemente que voltou, resgataram os negativos desse exatamente. Que Zé Celso pôde terminar a montagem. Porque nessa época eu estava como professora, então, do Colégio de Aplicação. E eu já tinha levado os alunos para ver O Rei da Vela, que foi a primeira montagem em 67, que o Zé Celso fez com todo o elenco ainda da oficina, dos Golden Years. Quando ele houve a primeira ruptura, que o Borg ainda continuou, mas que a Ita Lanandi saiu, entrou a Esther Góes, que o Wilker também entrou, eu fui convidada para fazer 2 papéis. O papel da Eliana Duval e o da Etty Fraser. Eu fazia a Dona Cesarina. Fomos para o Rio, no João Caetano do Rio. Foi um tremendo sucesso. Foi a época do saldo para o salto, que o Zé Celso era a fase intermediária da primeira fase da oficina para esta segunda fase, que só agora que materializou, né? Que o teatro foi reformado e o Zé não queria mais a quarta parede. Aí eu tive contato com o Oswald de Andrade e eu me apaixonei pelo Oswald de Andrade e pela montagem da oficina. E eu me lembro que eu dei tudo de mim nessa peça. E foi realmente um divisor de águas. Eu estava como professora da ECA e eu senti abalar a minha vida acadêmica. Eu tive vontade de fugir com o circo. O que foi acontecer um pouco depois, quando eu fugi com o circo e fui para Portugal com o Zé Celso e o grupo. E, afinal, acabei fazendo também lá o Galileu Galilei, que foi também um grande sucesso. Mas O Rei da Vela é que propiciou essa oportunidade que eu tive, porque eu estava na faculdade para fazer tese de doutoramento. Eu tive uma formação acadêmica também. E aí fui estagiar no Teatro Oficina para o Teatro Experimental, que era a minha tese de doutoramento. Daí foi impossível. Eu me envolvi profundamente. Porque entrar na oficina naquela época, na época da ditadura, na época que Zé Celso estava sendo exilado, acabei sendo radical. A vida de uma esposa deve ser um sacrifício, uma renúncia, uma purificação.
O Rei da Vela foi uma peça muito perseguida, né? Como é que era fazer teatro nessa época? Como é que era a reação das pessoas? A gente tem o caso do Roda Viva, que o teatro foi invadido, os atores foram espancados. Que clima que tinha na classe naquela época? É porque o teatro costuma ser metáfora, né? Você conta uma história e, de repente, a sua vida pessoal como ator não se envolve com a sua vida de personagem, quer dizer, mais ou menos. Há pessoas que conseguem fazer isso. Mas justamente o que Zé Celso iniciou a fazer naquela época era uma fusão da sua vida com a vida da personagem. Quer dizer, a metáfora acabava se esvaindo dentro da sua própria vida. Começou com Grácia Senhor, que foi o primeiro momento em que ele questionava exatamente a diferença que você tem entre fazer uma coisa e ser outra. E aquela coisa de levar também para fora do teatro, quer de dizer, expandir os limites do a quarta parede podia ser rompida, mas tinha a quinta parede. Você ia para a rua, você ia com a sua própria cara, né? Não estava diferente o que você fazia no palco e o que você era na vida. Então, por causa disso, o Rei da Vela mexeu profundamente comigo. Foi o divisor de águas, realmente. A partir do Rei da Vela, eu passei a não querer mais uma vida acadêmica, uma vida de tese de doutoramento, mesmo porque a faculdade, nessa época, estava muito pouco criativa. O que marcou, então, o início da minha vida profissional, profissão atriz, foi a minha ida a Portugal. Quando eu voltei de Portugal, perdi o lugar. Daí, eu passei a profissão atriz. Até o meu cartãozinho também de identidade era atriz, profissão atriz. Aí que ficou estabelecido. Mas voltando à questão, essa questão das peças mesmo, de você ter ido. Isso. Não, antes disso, essa questão da época do Rei da Vela, no Rio, foi um sucesso, foi. Foi. Mas mesmo assim, houve uma perseguição da porque, censura. na verdade, era subversivo aquilo tudo que a gente fazia, né? Por que era subversivo? Porque você questionava. A plateia, por exemplo, era obrigada a tomar para os militares, por exemplo, devia ser uma coisa bem... eles até desconheciam um pouco Brecht, entende? Para proibirem tão profundamente. Mas ouviam cantar o galo e às vezes não sabiam aonde. Porque o Brecht era subversivo, mas o povão mesmo não ia ao teatro. Por mais sucesso que você tivesse dentro de um João Caetano que tinha 1000 lugares no Rio, você não atingia nem 1%, nem menos de 1% da população. Então era subversivo, mas era uma subversão assim também um pouco forjada, né? E o que será que levava as pessoas, então, a ter alguns segmentos da sociedade, como, por exemplo, o CCC, na época do Roda Viva, da invasão ao teatro? Por que essa reação toda, já que não tinha essa... Você tem alguma teoria sobre isso? Olha, na verdade era o seguinte, nós éramos líderes também. Já que a quinta parede tinha sido derrubada, cada um de nós também era um ponto significativo na própria sociedade. Nem sempre a gente fazia só teatro. Por exemplo, dentro do Teatro Oficina, você que é jornalista, não sei se você conheceu, eram jornaizinhos extremamente subversivos que nós fazíamos, como Bondinho, o Ex. Eram jornais que saíam pela vertente, quer dizer, vertente subversiva. Era distribuída em supermercados e tal, e contava a verdade. Por exemplo, o Nixon. Nós fizemos uma montagem da foto dele, ele já vestido de presidiário. Aquilo nós começamos a vender dentro do Municipal, quando o Bob Wilson esteve aqui. Então, você pode imaginar que nós éramos atores de rua também, né? Era o ator fundido na própria personagem. Nós começamos a ser focos de subversão. Não, agora tinha alguma coisa que causava uma indignação maior do que, por exemplo, perseguição e tortura a artistas. O Zé Celso mesmo foi preso, foi torturado. Foi. Eu não. Né?
Embora ele Mas tivesse como é sido que era preso com o ver- meu carro. Foi. Depois que ele foi preso com o meu carro, eu saí por aí totalmente paranoica. Eu dizia, agora sou eu, agora sou eu. E eu era professora da USP nessa altura. Eu até fui falar na reitoria também e tal. Isso causava insegurança, Completa, causava completa. revolta. Não, primeiro insegurança, porque você não podia mais se reunir. 5 pessoas, 10 pessoas reunidas num apartamento já era motivo para o zelador dar queixa. E eles invadiam. Nossa. Qualquer trabalho conjunto, o teatro foi assim. Nós estávamos dentro do teatro quando o teatro oficina caiu. Ficou lacrado até Zé Celso ir exilado para Portugal e os amigos acompanharem, né? É. Bom, mas vamos voltar a falar dos espetáculos, né, que Exato. marcaram sua vida. Então, esse do Oswald de Andrade, Catástrofe do a Beckett. catástrofe do Beckett foi muito interessante. Eu já tinha criado o Ornitorrinco, que também foi para mim um momento importante. Quando eu conheci o Luiz Roberto Galizia, eu fiz também Strindberg, no porão do Teatro Oficina. Foi um momento, eu não falei, mas foi uma peça também muito importante para mim, porque eu costumava fazer muitas comédias, Oswald de Andrade, Mayakovsky, eram comédias grotescas, né? É. E Brecht mesmo trazia, como Lux in Tenebris, do Brecht, que o Cacá dirigiu ainda na ECA. E catástrofe, primeiro, o Strindberg veio para me dar um teatro mais denso, mais interiorizado. É. Luiz Roberto Galizia me colocou, procurando também em mim uma personagem mais requintada, mais burguesa. Strindberg tem peças, a Mais Forte, Sim. por exemplo, que me deu até o prêmio Molière. Foi uma peça também muito importante na minha Clássico. vida. Como é que você pode pensar isso de mim, meu bem? Se fosse o contrário, você atirar em mim não seria tão espantoso? Afinal, eu atravessei o seu caminho. Isso você jamais esquecerá. Mesmo que eu estivesse inteiramente inocente. Você ainda acha que eu fiz intriga para te afastar do grande teatro? Mas não fui eu, Amélia. Eu te juro. É melhor nem falarmos nesse assunto. Você sempre vai cismar que fui eu. Ó. E estas chinelinhas? Eu comprei para ele. Com as tulipas que eu mesma bordei. O Catástrofe, o conhecimento de Beckett foi muito importante. Porque Beckett, eu nunca fui uma atriz naturalista. Por isso que a televisão, embora eu tenha feito televisão, tenha me incomodado. Porque a atriz, assim, que fica em sala de visitas, tem aquela noção do naturalismo mesmo, sempre me perturbou. Eu não sei fazer isso. Televisão mais, você tem que fazer menor também, né? sempre menor, menos. Joga fora, como eles me diziam. Joga fora. Eu, às vezes, dava pausas, assim, homéricas, na novela, que não tinha nada a ver, né? São outros valores Só. que eu nunca absorvi. Outro veículo. Né? Eu nunca absorvi. Então, Beckett também é um teatro expressionista. Foi muito importante esse Catástrofe, dirigido pelo Rubens Rusch, e cenários do Serrone, produção do Yakov Sarkovas. Foi a primeira produção dele, antes dele encontrar Gerald Thomas, que foi depois o caminho do Yakov Sarkovas. Nós fizemos Catástrofe. Nem Beckett era muito conhecido no Brasil. Era pouco conhecido nessa época. Algumas peças dele Algumas também peças só. dele. Nós fizemos aquela... Dias Felizes, acho que já tinha tido alguma montagem, né? Foi meio simultânea com a montagem do Gerald Thomas, que fez 4 vezes Beckett, também com o Sérgio Brito, E a Rubens Tônia- Correia. não. Sérgio Brito e Tônia Carreiro foi quartet. Mas o Sérgio 4 Brito vezes também Beckett, trabalhou é. em 4 vezes vezes Beckett, com o Rubem Correia. Foi o lançamento do Gerald Thomas aqui no exatamente. Brasil. E né? nós Foi tínhamos feito interessante. antes
um pouco antes do Gerald. Tanto é que o Gerald foi ver Catástrofe e me convidou para fazer Letra Concreta. Isso. Foi um encontro bom também que eu tive com o Gerald Thomas. Mas Catástrofe também foi uma marca, por quê? Havia um momento que era o pas moi, o eu não, que era uma boca. Você já ouviu falar nisso? Já. Falava, falava, falava. Alguma coisa que ela devesse... O quê? O zumbido. Sim, o tempo todo aquele zumbido estendurrido na cabeça, o clarão como um aguilhão ao redor do cara sem dor. Até agora, depois daquele pensamento. Não, que depois de repente uma luz. Talvez alguma coisa que ela devesse, que ela precisasse contar. Seria isso, alguma coisa que ela precisasse contar. Coisinha de nada, esta hora miserável, orar com meu amor na mesma a vida toda praticamente muda. Se perguntar como, qual milagre pode ela sobreviver? E aquela vez no tribunal, que tinha ela a declarar culpada ou não culpada, que a acusada se levante, que a acusada responda de pé ali, olhar perdido no vazio, boca entreaberta, como de costume, esperando que a levasse infeliz a sentir o contato daquelas mãos em seu braço. E agora isto, alguma coisa que ela precisasse contar, seria isso? Alguma coisa sobre como era, o que tinha sido, sim, alguma coisa sobre como tinha sido, alguma coisa sobre como tinha vivido toda a sua vida, culpada ou não, a vida toda até os 60, alguma coisa que ela mesma... O quê? 70? Santo Deus, toda a sua vida até os 70, alguma coisa que ela mesma sabia, que ela não reconhecia mesmo de ouvir-se absolvida depois. Deus é amor, toda bondade, a cada nova manhã, voltar a campina, uma primavera e o rosto na grama, sozinha no mundo, ouvir os passarinhos, capelar as forças, seguir em frente mais alguns... O quê? Nada disso. Não é isso. Nada que ela precisasse contar. Está bem? Nada que ela precisasse contar, tentar outra coisa, pensar noutra coisa. Não, depois de repente uma luz. Também não, está bem? Outra coisa então, continua assim, aguentar até o fim, pensar que tudo já foi longe demais, absolvida, depois voltar a campina. O quê? Também não. Não é isso também. Nada que ela pudesse pensar. Está bem? Nada que ela precisasse contar. Nada que ela pudesse pensar. Nada que ela... O quê? Quem? Não! Que era bem o início do surrealismo, né? O Magritte, por exemplo, que sempre pintou e tem quadros com a dissociação dos órgãos do homem, né? Do orgânicos. Por exemplo, a boca fala sem a trajetória cerebral. É como se a boca tivesse vida própria. Como se o braço tivesse vida própria, a mão vida própria, entende? Então foi muito interessante esse contato com Beckett. Mudou realmente minha vida. Thomas Bernard, No Alvo, que foi também uma coisa extremamente interessante. Um trabalho seu muito elogiado no Brasil. Você ganhou vários prêmios. Você viu? Também, né? Não tive a oportunidade de ver. Foi uma pena, porque também foi um marco, foi muito interessante. Thomas Bernard estava nessa época no auge. Havia 5 produções do Thomas Bernard em Paris. Ele estava ganhando como autor literário, como de ficção, nas grandes feiras mundiais, como Frankfurt, etc. E aqui no Brasil, profissionalmente, ele não tinha sido montado. Então, foi um momento interessante. O Goethe nos cedeu a sua sala e nós fizemos lá, dirigido pelo Luciano Quiroli, que agora é até meu companheiro também, junto comigo em Mãe Coragem. Foi um momento muito interessante também que eu fiz. Bom, a gente vai voltar a falar sobre Mãe Coragem, outra peça citada pela Maria Alice como marcante na sua vida, né? E vamos falar também sobre Ornitorrinco no próximo bloco. Até lá. Foi minha ideia. Foi meu desejo. Foi minha ideia. Por que, afinal, fomos até lá? Este é o preço por não parar de ir ao teatro. Porque o teatro se tornou um mero hábito. Nós não gostamos mais de teatro há muito tempo. Fingimos que gostamos. Nós odiamos o teatro. Porque o teatro se tornou um mero hábito. Odiamos até Shakespeare. E odiamos a nós mesmos quando vamos ao teatro. Antes da cortina se abrir, já desvendamos tudo.
Por que eu convidei? Foi um grande erro. Salve-se quem puder não é um título ruim. Um talento, eu disse. O senhor é um grande talento. Mas não estou assim tão convencida. O sucesso também é apenas um acaso. Alguma coisa faz o sucesso, ninguém sabe o quê. Mesmo com todas as condições favoráveis, também poderia ter sido um fracasso. Primeiro pensei, não vai dar em nada. Esta birra, esta intransigência. São seres humanos? Me perguntei. Então por quê aplaudiram como animais selvagens? Eu não invejo, naturalmente. Primeiro pensei, não vai dar em nada. Chafurdar na miséria. Jogar na cara das pessoas a sujeira delas mesmas do palco para baixo. Cada vez mais sujeira no palco, até o palco ficar inteiro cheio de sujeira. Daí fecha a cortina, com o palco inteiro cheio de sujeira. Que outra coisa é, senão sujeira? Você não acha infame revelar às pessoas nada mais do que sua própria sujeira? Faça o chá forte. Quero bem forte. Ele tinha a cara de uma pessoa velhíssima. Era como se tivesse 80 anos já no primeiro dia. Eu não o queria. Era feio demais. Você pode imaginar, parecia um ancião. Isto acontece uma vez em 3 milhões. Uma pele encarquilhada. Tudo nele era atrofiado. Aí eu pensei, este é o castigo. Você está castigada. Sem tréguas. Eu só pensava como poderia ficar livre dele. Uma vez eu tive a ideia de queimá-lo no fogão. Mas aí, eu o cobri novamente. E me enterneci. E lhe cantei uma canção. Mas desta maneira, eu fiquei mais infame ainda. Tentei me acalmar. Secretamente, eu só desejava a morte de meu filho sem cessar. Outra vez, eu pensei em tapar a sua cara com um cobertor e sufocá-lo. Mas não tive coragem. Daí eu pensei, você vai se arruinar. Por causa de um ser humano que nem sequer é humano. Um pequeno bicho horripilante. Eu odiei Richard. Seu pai foi o homem mais infeliz do mundo. Ele vomitou quando viu o filho. Ele era louco por Richard Wagner. Richard, chamava o ancião no berço. Como vai o nosso filho? Ele perguntava quando vinha do trabalho. Eu odiava quando ele perguntava assim. Você fez esta criatura, seu safado, e agora me pergunta como vai o aleijado. Eu só pensava o que seria do aleijado quando tivesse 15, 20 ou 25 anos. Mas isso não aconteceu. Eu desejei a sua morte com tanta ansiedade. Ele morreu. Voltamos com Maria Alice Vergueiro. Bom, vamos falar um pouco sobre a criação do Teatro do Ornitorrinco, que também marcou época no teatro Exato. brasileiro. Você estava falando daquela sua primeira peça do Strindberg, quando você conheceu o Luiz Galizia, Não, né? antes eu conheci o Luiz Galizia e daí fizemos o Ornitorrinco. Isso. A primeira peça do Ornitorrinco foi Foi essa o de Strindberg. Strindberg, a mais forte. Mais forte, é. Porque formamos, eu estava professora na faculdade e Mas Cacá Rossini. eram 3 textos, né? Eram. Do Strindberg. Strindberg. Porque foi o seguinte, eu estava dando aulas na ECA. Luiz Galizia e Cacá Rossetti eram alunos da ECA. O Cacá já tinha sido
meu aluno no secundário. Entramos juntos para a faculdade, eu como professor, ele como aluno. Fizemos um Brecht lá, o Lux in Tenebris. Conheci o Galícia e montamos juntos, fundamos o Ornitorrinco. Nós três, porque tivemos uma afinidade. A primeira peça foi Os Mais Fortes, onde entravam 3 peças pequenas do Strindberg, que nós juntamos como se fosse uma trilogia, porque foi escrita na mesma época. O Strindberg escreveu em 1889 3 peças do Strindberg, que era O Pária, A Mais Forte e Simum. Esse espetáculo foi apresentado no porão da oficina. E no Arena, no Teatro de Arena, que era hoje o Eugênio Kuznet. E foi um sucesso extraordinário. O Ornitorrinco nascia em São Paulo na mesma época que o Asdrubal, no Rio. Nós éramos considerados 2 grupos assim sui generis, com Regina Casé lá. Tanto é que eu ganhei o Molière. Fernando Guimarães e uma série de pessoas surgiram no Asdrubal e aqui em São Paulo nós 3. Tinha esse correspondente. Tanto é que eu ganhei o Molière e a Regina também. Fomos receber juntos no Municipal, ela e eu. E foi a forma que eu tive de conhecê-la nessa época. Aí, o Ornitorrinco nasceu. A partir daí, nós começamos a trabalhar juntos, fizemos Marragone, fizemos o Teatro Ornitorrinco canta Brecht Weill. Foi o primeiro show que o Cacá dirigiu. Fizemos uma turnê pelo México e começamos, então, a ganhar terreno. Interessante também a projeção que o grupo teve no exterior, né? É verdade. Foi uma projeção imensa fora do Brasil. Exato. Os espetáculos iam para fora e participavam de festivais, faziam muito sucesso. Marragone, por exemplo, Ao mesmo tempo, mantendo o público aqui. O Bu teve 350 mil espectadores. Exatamente. Né? O Bu foi para a Alemanha, foi também para o México, até esteve lá na época daquele tremor de terra. Do terremoto. E aí tivemos Marragone, tivemos Molière, que fizemos o Doente Imaginário, também foi um grande sucesso. Essa foi boa, né? Eu mesmo contei a piada e eu mesmo ri. Mas eu também ri. Mas fomos os únicos, viu? Então ela virá aqui visitar sua filha, depois iremos pro carnaval e voltaremos para a ceia. Vocês podem ir ao carnaval na minha carruagem. Ótimo! Mas, Procina, você lembrou de mencionar a Bentinha que isso é um casamento e, portanto, um dote é esperado? Afinal, por mais que o homem esteja apaixonado, ele não casaria com uma moça que não trouxesse uma espécie de dote, ou pelo menos uma pequena coisinha. Uma pequena coisinha? Vai, natural. Senhor Arpagão, essa moça vai lhe trazer 12 mil francos por ano. 12 mil francos por ano? Por ano! Primeiro, ela foi criada com hábitos alimentares muito simples. Portanto, não vai exigir nem uma mesa farta, nem pratos caros. Isto representa uma economia de 3 mil francos por ano! Depois o Ornitorrinco teve O Sonho de uma Noite de Verão. E foi indo até agora esse capítulo, né? Fizemos Comédia dos Erros, etc. Mas eu ia fazendo o Ornitorrinco e também outras coisas fora do Ornitorrinco. Isso. Paralelas. Que foi justamente quando eu fiz Catástrofe, quando eu fiz televisão, eu fiz uma novela com Silvio de Abreu, chamada Sassaricando. E aliás, foi seu único trabalho na TV, não foi? Foi meu único. Foi uma novela... Por que não te atraiu o veículo? O que foi? Na verdade, o que eu senti não foi o veículo. O veículo é fantástico. Mas a novela, ela pede uma atriz naturalista. Aquilo que você estava falando. E tem também o problema de ser o seguinte, eu me considero mais uma atriz brechtiana, quer dizer, eu participo do todo, entende? O diretor, eu não sou uma intérprete, por exemplo, que chega lá e diz assim, faz aí um bêbado, faz aí uma prostituta, e eu vou lá e faço. Como se eu tivesse já a fórmula anterior. Eu caminho mastigando junto e deglutindo junto o total do trabalho. A televisão nunca é possível fazer isso, porque a televisão vive do ibope. O próprio autor não sabe para onde ele vai.
E é tudo muito rápido também, muito né? rápido. Muito Eu tempo sofri e muito, rápido. porque eu não tinha essa rapidez na construção da personagem. Eu tinha que construir de uma certa forma orgânica, trabalhando junto com a direção, trabalhando junto com o autor, descobrindo, pesquisando. E a tendo mais televisão não tempo. permite isso. Não permite isso. No cinema já é diferente. Já é você tem um diferente. tempo maior e também você tem espaço, porque tem uma dimensão maior para o ator, né? Você não necessariamente precisa usar aquele estilo naturalista. Por exemplo, Glauber Rocha, no Deus e o Diabo na Terra do Sol, aquela coisa operística. Exatamente. Né? E você também tem uma parceria no cinema forte, por exemplo, com o Sérgio Bianchi. Claro, o Sérgio Bianchi, por exemplo, dizia assim para mim: olha, o assunto é este, a sua cena é esta. Agora vai aí e inventa. Que é a coisa mais fantástica. Há certos atores que com isso ficariam totalmente engessados. Mas eu, pelo contrário, era só o que eu queria. E o Sérgio, então, dizia, faz isso. Às vezes me dava um roteiro, porque eu também não podia, de repente, ficar à deriva. Mas eu tinha uma cumplicidade com o diretor, e tem que ser um diretor que também tenha uma personalidade diferente, não se sentir invadido por uma atriz. Ele se sentia complementado. Era uma questão de dar lá, tomar cá, né? De faca de dois legumes. Não, é aquela coisa de afinidade. Você fez desde o primeiro trabalho dele, que foi Divina Providência, depois fez A Causa Secreta, Cronicamente Inviável, Romance também. Exatamente. E o Sérgio tem uma coisa dentro do cinema brasileiro que ele é particular dele. Ele representa uma linha no cinema brasileiro atualmente que, se eu não me engano, é único, né? Exato. E ele lutou muito para se impor, porque ele era visto também como uma pessoa difícil. Aquele diretor, imagine, para mim era o diretor mais fácil, porque era aquele com quem eu tinha uma afinidade. Quando eu encontro com ele, nós ficamos horas conversando. E não tem medo de tocar, futucar a ferida, mostrar, mexer naquilo que ele está querendo mostrar. Ele realmente é uma figura. Autoral, né? Eu acho que seria esse o termo. Ele Na verdade, autoral. O que você falou é isso mesmo. Eu sou uma atriz autoral. Por isso essa afinidade com ele. E por isso que às vezes eu incomodo muitos diretores que dizem assim, trabalhar com Maria Alice, nem pensar. Porque eu começo muito boazinha, muito humilde, querendo realmente escutar tudo, mas de repente começa a surgir umas ideias próprias. E quando o diretor é muito estável não é bem a palavra, é muito seguro, muito confiante, ele não teme esse tipo de invasão. Porque não é uma invasão, é uma complementação, como agora o Sérgio Ferrara. Sérgio Ferrara, por exemplo, tem 33 anos. É um homem que, com 33 anos, você há de convir que ele não pode ter a experiência que eu tenho, porque eu tenho 40 anos só de teatro. Não pergunte minha idade, eu sou Matusalém. Aí, o que acontece? Ele bebe da minha água, se sente perfeitamente à vontade e vice-versa. Então é uma delícia trabalhar assim, porque você troca o tempo todo, entendeu? Vasos comunicantes. Muito mais prazeroso, né? Quando moça, eu pensava sempre assim: o verão da juventude nunca vai ter fim. De nariz em pé, enfrentava qualquer homem ou mulher, e desde cedo ninguém me aponta o dedo ou mete medo. Além do que, eu sou muito especial, cheia de talentos e carnes, a cabeça recheada de ideias. Eu traço o meu destino e acima de mim só as nuvens. Quando o trabalho começa, sendo autores como estes, tipo Beckett, Brecht, Strindberg, chega uma terceira ou quarta ou quinta pessoa, uma entidade. E essa entidade faz com que nós dois, tanto o diretor como a atriz, se reverencia essa entidade. Então, se coloquem a serviço. Você fica com medo de briga, porque se você brigar e o projeto acabar, fica uma babaquice, uma briga psicológica diante de uma situação épica, porque você quer que esse trabalho vá até o fim.
Então, o Zé Celso fala uma coisa muito certa. Existem as brigas sagradas dentro do teatro, ou mesmo dentro de uma obra que você quer construir. E quer dizer que não é uma briga de egos, de nhenhenhê. Até pode ter o ego, mas nesta hora você, como artista, se você estiver frente a artistas, você acaba tendo uma humildade, compreendendo que você tem que perceber qual é a função de cada um. De cada um ali Então nesse nunca processo. teve chutar a barraca. Não, né? Não. Agora, como atriz, e você do outro lado, quando você fundou o Núcleo 2 do Ornitorrinco e dirigiu Garcia Lorca, Exatamente. que também é outro autor, assim, bárbaro, né? Clássico do teatro. Logo Garcia Lorca, e uma peça dele, uma pequena pérola, né? Digamos, a Dini Sfati dizia isso, ela fez esse trecho, ela encenou na Incrível Viagem o Dom Perlim-Plim, né? Ah, é? E ela dizia, é uma pequena pérola do Garcia Lorca. É uma pérola de câmera, teatro de câmera. E eu tive uma sorte também, uma intuição muito grande. Eu encontrei o Pirlim-Plim. E o Pirlim-Plim é, ainda até hoje, porque eu considero o Luciano Quiroli. Ele tinha 28 anos. Eu olhei para a cara dele e falei, este é o meu Pirlim-Plim. Pode? É uma loucura. De cara. Todo mundo podia pensar que eu era maluca. Pegar um rapaz de 28 anos, que eu mal conhecia, mas ele fez divinamente. Nós fizemos uma turnê pela Espanha, chamada pelo Teatro Latino-Americano, e fizemos em Granada, a terra do Lorca. Fizemos em Vitória, uma cidade basca, no norte da Espanha. E ele fazia um velho de 72 anos, é verdade que uma farsa. Com 28, né? Com 28. Tá aí a magia do Era teatro, né? fantástico. Eu queria que você visse. Eu tenho também um vídeo que foi Eu feito. já vi algumas encenações. Mas Fora que o fantástico. texto do Lorca, né? Nossa. Aquele texto dele meio malicioso, meio né? Delicado. Mas tão bem, delicado, tão poético, tão poético, tão lindo. Eu chorava, às vezes, na coxia, vendo o Lute trabalhar, o Luciano Quiroli. E a experiência como diretora? Como é que Foi fantástico porque eu dirigi como eu gosto de ser dirigida. Eu dei a palavra ao Lute, ao Luciano, e ele foi me devolvendo o Pirlim-Plim. Eu simplesmente dava... Sabe o escultor que diz assim, como é que você fez, falaram para o Da Vinci, as suas esculturas principais? Ele dizia, eu pegava o bloco de pedra e ia tirando tudo que não fosse o Moisés, tudo que não fosse. Entende? Eu com o Lute fiz a mesma coisa. Desbastando, né? Seria. Ele entrou no palco e eu simplesmente fui revelando a ele o que era o Pirlim-Plim. E virou, além desse seu relacionamento com o Luciano, né? Dessa afinidade que você teve, diretor e ator, né? Teve a peça como um todo também, que teve uma repercussão muito boa. Muito boa. Essa turnê pela Espanha, eu queria que você visse. Nós fomos também para Miami, Estados Unidos, com essa peça, no festival que tem hispânico. Nós fomos para Colômbia, no Manizales. Nós fomos para Costa Rica. Foi um sucesso. Como que você vê, por exemplo, além do Pirlim-Plim, você já viajou com outras peças do Ornitorrinco, que também tiveram uma repercussão boa lá fora, em relação ao público? Como é que eles recebem? Os textos são universais, são autores universais, né? Mas a montagem, como que é a recepção? É interessante, as pessoas perguntam, mas entendem o português? Claro que entendem. Em primeiro lugar, em Miami, por exemplo, tem muitos brasileiros, mas não vamos por aí. O público de festival é um público especial. Preparado. É um público, exatamente, ele acaba entendendo o teatro como o estrangeiro entende o futebol. Porque eles percebem os lances, eles percebem o trabalho do ator, eles percebem... por exemplo, eu vi uma peça do Lorca, chamada Sapateira Prodigiosa, em russo. Entendi tudo, porque você segue. E você, pelo contrário, às vezes até é mais interessante, porque a palavra
não engana muito. Você tem que ficar com a imagem, tem que ficar com a intenção, com a emoção. E é muito bem recebido, porque também não é uma temporada, né? Eu fiz em Paris, por exemplo, Mayakovsky, o Percevejo, dirigida pelo Luiz Antônio Martinez Correia. Fizemos uma temporada no Palais de Glace, que é festival, mas lá não era o festival. E tínhamos um público que seguia todo, porque o Percevejo de Mayakovsky em Paris, por exemplo, o francês que gosta de teatro e que gosta dessa excentricidade. Vamos ver um Mayakovsky feito por brasileiros. Ele se interessa até pela coisa insólita que existe. Entende? E acaba ficando com uma montagem completamente diferente. Bom, a gente vai voltar a falar de teatro, com certeza. Mãe Coragem, Bertolt Brecht, 40 anos de carreira da Maria Alice Vergueiro, um papel dessa envergadura, uma atriz dessa envergadura. Daqui a pouco a gente volta. Ainda ouve? Você ainda ouve? O quê? As palmas entusiasmadas, o aplauso. Eu ouço. Eu ouço as palmas. Eu ouço o aplauso. Confessa que você está feliz com isto. Mesmo dizendo que o aplauso te destruiu, isto você não deve dizer. Eu ouço o mar, que são as palmas do aplauso. A arrebentação do mar, que é o aplauso para a sua peça. Você atingiu o auge. Todos comemoraram. É normal ir por este caminho. Mas eu fui pelo outro. Você ousou ir pelo caminho inverso. Eu ousei. Eu pensei de um modo inverso. Sobretudo, eu pensei de um modo inverso. Eu me interessei pelo inverso. Mas na sua mãe, você confiava. Não. Naturalmente, nem na minha mãe. Eu tinha que ir só. Com todo sigilo. Só. Entrando na sua aventura. Nas trevas. Eu me instalava nas trevas. Lá você se aconchegou. Nas trevas. Resta rezar para Deus te abençoar, mas Deus está tão longe. Estamos todos na mão de Deus. Não, não estamos tão perdidos assim, não. Desvia não, te arrasta pro caos. Olha o abissal! E o caos não está tão longe. Uma ordem oculta no caos? Olá, voltamos com Maria Alice Vergueiro. Vamos falar agora sobre Mãe Coragem, um personagem... Mãe Coragem. Pois é, um personagem brechtiano, forte. E agora, Maria Alice, o seu último trabalho antes do Mãe Coragem foi no Alvo, que também teve uma repercussão espetacular. Exato. E você ficou 4 anos, cerca de 4 anos, mais ou menos, até fazer o Brecht agora. Pois é, porque é o seguinte, no Alvo foi uma peça muito forte. Tanto o encontro com Thomas Bernhard, que é um austríaco e que traz um teatro nihilista, mas mais do que isso, ele é profundamente cáustico. Ele tem um Brecht tem que eu gosto muito. Ele ri dele mesmo. Ele ri do ser humano, ri de uma maneira triste, mas ele tem uma visão de cima do próprio ser humano, entendeu? Coisa que o Brecht também tem. E foi um encontro muito forte com o Thomas Bernhard e um encontro muito forte com o Lutz,
que eu tinha dirigido em Pirlim Plim e que veio me dirigir no Alvo. Quer dizer, houve uma inversão assim de papéis que foi para mim outro encontro com um crescimento de nós dois, do Luciano e de mim. Desenvolvimento da parceria também. Exatamente. Iniciada. Aí não dava para sair no Alvo e pegar a primeira peça que passasse pela esquina. Eu fui convidada por muitas coisas, mas como eu não sou, como eu já te falei, uma atriz de carreira e nem uma atriz... eu sou atriz bissexta, então eu estava esperando uma chamada mais funda. Isso para o teatro, né? Porque nesse meio termo você fez alguns filmes, você fez o Fiz. Bianchi, fez um filme do Denói de Oliveira, que é a Grande Noitada, o último filme do saudoso É verdade. Denói, né? Mas aí já é diferente, porque o cinema não pede esse comprometimento tão umbilical que você tem com o teatro. Porque teatro você tem toda noite que trazer, você não sabe de onde é a energia, e viver novamente aquilo. Não é que você faça uma reprise, liga um botão e volte como num vídeo, como num cinema. Você tem que estar inteira. E para você estar inteira em cada noite, você tem, sem dúvida nenhuma, que estar inteira com você mesma, né? Então, no Alvo me marcou muito, me marcou muito. Foi uma personagem que, para eu sair dela, precisaria aparecer outra. Apareceu a Mãe Coragem. Só o Brecht mesmo, né? O que te atraiu nesse texto específico dele? Bom, é a personalidade dessa mulher. Depois de já ter feito outros espetáculos, especificamente desse. Porque Brecht tem as figuras femininas de uma maneira muito forte. Ele conhece muito a mulher e, ao mesmo tempo, tem uma ternura, uma poesia, uma compreensão, um respeito pela mulher, que é fantástica. Pena não ter conhecido Brecht. Se eu tivesse conhecido Brecht, eu acho que eu seria mais uma das viúvas dele atual. Porque ele é realmente uma figura encantadora, fantástica. E a Mãe Coragem foi um desafio para mim muito grande. Porque há uma coisa nela que eu sou o oposto, como Maria Alice. E para entendê-la, eu precisei fazer com que ela me habitasse. E é difícil você fazer isso. É uma personagem com uma carga muito forte, uma gama de emoções muito forte. Gama de emoções e mais, feita por atrizes muito importantes. Lélia Abramo fez. Lélia Abramo fez. Ellen Weigel fez, que eu vi pelo vídeo. E tantas outras atrizes, tanto na Itália como na França. Se eu estivesse citando, citaria milhões de atrizes, né? Parece que atualmente até existe em Londres uma montagem por essa atriz muito importante que ganhou o Oscar recentemente, que é a Dent. Como é que chama o primeiro nome dela? Judi Dench. Judi Dench, que está fazendo isso. Agora, então, foi um desafio. Tanto foi que eu fiquei com medo de não conseguir chegar lá. De não trazer a entidade para mim. Foi difícil, porque ela não veio assim, não. E nisso, o seu trabalho com Ferrara, que veio de algumas montagens do Plínio Marcos, já tinha também. E ele que me convidou também para fazer. Parece que a peça foi vista, o Tolentino, o Eduardo Tolentino, falou: por que você não monta a Mãe Coragem com a Maria Alice? E o Ferrara disse: tá, é verdade. E eu fui para conhecer a Mãe Coragem agora. Eu tinha visto a montagem com a Lélia, mas há muito tempo. Eu passei a ter medo dessa personagem. Mas eu me perseguia, assim. Acho que foi por isso que eu caí na estreia. No Festival de Curitiba, né? Levei um tombo. No fim. Acho que foi um pontapé da Ellen Weigel. Disse assim: vê aí o que você está fazendo de Mãe Coragem. Aí eu passei a ter uma penetração maior. E teve também o elenco. O elenco com Xaxá. Rubens Caribé. O próprio Luciano Quiroli, que vem me acompanhando, né? E eu acompanhando a ele. Vem fazendo o cozinheiro, o Caribé. E outros atores também tão importantes quanto Mariana Muniz, fazendo a Ivete. Bia Trachtenberg, fazendo também um papel. Adriana, o Gidu, o Álvaro, todos eles me deram, assim, vamos dizer assim, um respaldo para que a Mãe Coragem existisse. Aflorasse.
E também a equipe tem o cenário do Serrone, que a Cenário do gente já Serrone. mencionou aqui, e Miguel Briamonte. E na as trilha. músicas, por exemplo, a parte da prosódia, da embocadura das músicas, o Xaxá que fez. Então foi muito, tivemos muita sorte, foi muito mágico. Os deuses se conjuminaram para dar esse espetáculo, porque o espetáculo realmente ele tem vida própria. Eu poderia estar falando do meu espetáculo, não é? É do nosso espetáculo. Nós todos sentimos, de repente, quando a gente entra em cena, que acontece. Isso é muito raro. Isso é muito raro um espetáculo acontecer. Quem vai assistir, o público, é muito impressionante. O público passa a participar do espetáculo. Aquela comunhão, né? Vai assistir para você ver se eu não estou falando a verdade. Com certeza. E o público também, eu queria convidar o público para assistir também. E no TBC, eu nunca trabalhei no TBC, que é o início do meu tio, Sua né? família, você estava contando aí. Para do mim vai seu ser tio. também muito interessante. Você chegava a frequentar? Não? Frequentava, eu vi Cacilda Cacilda Becker. Becker, grande. Eu era menina, mas eu me lembro que eu ia nas quintas-feiras à tarde. Eu era muito desenvolvida, eu comprava ingresso e ia assistir, porque era proibido para menores, mas eu ia. Vi Escondido. tudo que o TBC fez. Bom, Maria Alice, em cima dessa peça da Mãe Coragem, esse papel fortíssimo, eu li em alguns lugares que você disse que seria seu último Quer dizer, é meio personagem. difícil você fazer, a prioristicamente, dizer que é o último. Porque você não sabe muito bem dizer o que pode acontecer. Mas eu também acredito, isso teoricamente, que uma atriz que vive da sua voz, vive do seu corpo, são instrumentos de trabalho, tem também uma forma teatral de se retirar. Não digo como Greta Garbo. porque Greta Garbo saiu muito cedo. Mas eu acho que há um momento em que você pode dizer assim, pronto, eu fecho aqui. Não é uma coisa melancólica, nem é uma coisa de morte, de despedida. É uma coisa de você sentir que, se você continuar, você passa a ser a caricatura de você mesmo. Porque eu noto que os atores, que são artistas, não são só intérpretes, eles passam a ter uma personagem deles mesmos. Uhum. Não sei se você compreende isso. Compreendo. Eles têm também... Seria Maria Alice Vergueiro de volta ao teatro, uma peça... Exato. Aquela coisa do como é que se diz? Da sua persona, da sua própria transcendência. Eu, por exemplo, estou aqui, eu sinto que eu estou aqui como Maria Alice, mas não aquela Maria Alice casual, aquela Maria Alice vulgar dos dia a dia. Eu, quando assumo uma entrevista, eu trago a minha personagem, não é verdade? Então, esta personagem que eu trago, antes de ser Mãe Coragem, é Maria Alice fazendo Mãe Coragem. Mãe Coragem vem a mim, mas eu vou a ela, ela vem a mim. Há momentos em que você está frágil para receber personagens tão fortes. Mas isso é relativo até você receber um personagem que você se apaixone, né? Que eu veja que dá possivelmente esse trânsito entre mim e ela. E direção? Você pretende ainda voltar a fazer? Não sei. Ou foi aquele momento mesmo do Lorca? Você sabe quando você está numa grande paixão, casando, alguém chega para você e fala assim, e depois dessa mulher, quem é que você vai ter? Você não sabe, você está apaixonado. Você está casado, você está em amor profundo, você está trepando bem. Então, como é que você vai dizer assim, vou encontrar depois mais alguém? Não dá, aí não dá. Ainda mais quando, nesse caso, quando é uma união coletiva, né? Você fica com medo até de não encontrar depois os parceiros para isso. Com certeza. Então, eu, por enquanto, estou com Mãe Coragem. Acho que ela vai viver ainda muito tempo, porque ela é muito rica. Eu encontro sutilezas nessa personagem cada dia que eu faço. E é gostoso isso. Você tem todo um trabalho para desenvolver um personagem, como você falou, na hora que ela está dentro de você,
entendeu? Tem que curtir, né? Tem que viver, tem que... É uma forma também que eu tenho de crescer com ela. De repente, o meu crescimento pode me dar mais 10 anos de vida, ou mais 10 anos de mocidade, retroagir mais 10 anos. Vamos ver. Eu acho muito mágico, o teatro é muito mágico. Ele pode fazer você ter muitos fôlegos, como o gato. Com certeza. Bom, e a gente espera sempre que você Muito obrigada. esteja aí no palco satisfeita, entendeu? Eu acho que isso é o mais importante. E eu espero ter sempre interlocutores como você, inteligentes e artistas, porque você me contou que é ator também. Então isso me agrada muito saber. Tá ok, muito obrigado. Gostaria também de lembrar vocês que o nosso texto foi praticamente traduzido por Alberto Buzik, e eu e o Ferrara que fizemos o texto ficar assim extremamente viável, bem interessante. Fizemos praticamente uma versão do que tinha o Brecht. Tá ok, muito obrigado. Obrigada. Bom, o nosso programa vai ficando por aqui. E passando uma mensagem para o público, vá ao teatro. Vá ao teatro, você pega no jornal, você vê que tem milhões de opções. E é sempre bom. Cultura é um exercício de cidadania. Bom, o nosso programa vai ficando por aqui. Até semana que vem. Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern. Und man fragt, was lächelt die dabei? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird liegen am Kai. Man sagt, gewisch deine Gläser, mein Kind, und man reicht mit dem Penny hin. Und der Penny wird genommen und das Bett wird gemacht. Es wird keiner mehr drin schlafen in dieser Nacht. Und die wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und die wissen immer noch nicht, wer ich bin.